Olá, queridos! Bom dia, bonjour! Bonjour! Guten Morgen! Tudo bem, queridos? Vamos para o segundo dia da leitura. Milionário esperto, como é que é? Milionário consciente, a esperteza do milionário, a consciência de um milionário. Milionário Milionário consciente. consciente, o milionário consciente, porque faz bom uso de todo o recurso, e recursos em todos os sentidos, recursos de ideias, de pessoas, material, sobretudo seus dons, suas virtudes, seus talentos, colocar isso em serviço da humanidade, multiplicar, não dividir, tudo isso. Vamos para o segundo dia de leitura. Bora lá, dona Lúcia Solange, desce o bambu aí. Capítulo 5. Contra-intenções. É uma espécie de snobismo espiritual que faz com que as pessoas pensem que podem ser felizes sem dinheiro. Albert Camus. Nossa guerra ao dinheiro não é travada apenas na mente consciente. Na realidade, a maior parte dela é incitada pelas mentes subconsciente e inconsciente. Os hábitos adquiridos, as perspectivas, os padrões e as opiniões que herdamos estão enterrados profundamente em nós. E eles se transformam em animais gigantescos que obstruem nosso caminho. Obstáculos, crenças limitantes e contra-intenções. Conscientemente queremos uma coisa, dinheiro. Inconscientemente queremos outra. O dinheiro é nocivo, de modo que é melhor mantê-lo afastado. Como o inconsciente é maior, mais audacioso, mais forte e está no controle, vencerá aquilo em que ele acredita. Os obstáculos mentais podem ser nossa incapacidade até mesmo de imaginar que estamos cercados pela abundância desperta. Pode haver a incapacidade até mesmo de considerarmos um novo relacionamento com o dinheiro ou uma nova verdade a respeito da natureza neutra do dinheiro. Pode haver uma completa descrença na possibilidade de um mundo no qual possamos estar livres do contato nocivo do dinheiro. Não importa se somos capazes de entender conscientemente a situação e aceitar essas possibilidades. Se nossa mente subconsciente estiver bloqueada para as possibilidades, no now ela vencerá a batalha. As convicções limitantes podem ter nos convencido secretamente de que não temos a coragem, a força de vontade ou a capacidade para ir até o M sem fraquejar. Qualidades necessárias para que possamos concretizar nossas mais eloquentes paixões. Essas convicções podem assumir a forma de uma dúvida subconsciente instantânea quando simplesmente cogitamos a possibilidade de ter uma fonte contínua de dinheiro na nossa vida. Elas podem ser a eterna culpa de ter fracassado várias vezes, incapazes de construir nosso próprio caminho para o sucesso. Podem ser objeções proeminentes à possibilidade de um mundo no qual podemos ser guiados por uma paixão, um propósito ou uma missão que se reforçam se forem promovidos pelo poder que canalizamos para o dinheiro. As contra-intenções podem tomar forma como autossabotagem persistente, com nossa mente subconsciente distribuindo danos pelas nossas costas por meio da procrastinação, da hesitação ou da repressão. Por que impediríamos nosso próprio sucesso ou bloquearíamos a abundância? Uma possibilidade é o medo. Medo do desconhecido. Medo de novas responsabilidades. Medo do sucesso. Medo do fracasso. Medo do constrangimento. Medo de qualquer coisa que não seja a jaula onde estivemos a vida inteira, porque nós a compreendemos muito bem e ela nos faz sentir seguros. Podemos até mesmo ter um desejo secreto profundo e sombrio de conseguir dinheiro para poder impor a mesma crueldade e controle que vivenciamos nas mãos de outras pessoas que exerceram o poder do dinheiro sobre nós. Independentemente dos bloqueios mentais, convicções limitantes e contra-intenções que possam estar armando emboscadas dentro de nós, precisamos compreender que dizer apenas, vou mudar minha mente nem sempre vai funcionar. Na verdade, em geral, não funciona. Nossa mente subconsciente se ressente e resiste ao nosso desejo de mudança. Quando nos damos conosco atirando incessantemente balas em um denso nevoeiro, precisamos bater de leve no nosso ombro, dizer a nós mesmos para baixar as armas e nos afastarmos um pouco para enxergar a verdade exata da guerra na qual estávamos envolvidos. Precisamos transcender essas barreiras de novas maneiras. Isso começa com a causa número 1 das nossas barreiras subconscientes, que é uma das maiores responsáveis pela guerra que travamos com o dinheiro. Sentimos que somos vítimas. Somos vítimas de forças externas. Somos vítimas de forças que não conseguimos vencer. Somos vítimas de circunstâncias que não somos capazes de controlar. Mas será que somos mesmo? Estamos realmente tão dispostos a desistir do nosso poder com tanta facilidade? Porque quando vivemos e agimos como vítimas, abdicamos do controle da nossa vida e do nosso destino. Não somos capazes de transformar nosso relacionamento com o dinheiro porque somos vítimas da vasta rede de opressão do dinheiro. Não podemos escapar do conito financeiro porque somos vítimas das nossas dívidas, das nossas contas e das nossas responsabilidades. Não podemos ascender como milionários despertos porque somos vítimas da nossa vida árdua e dos nossos difíceis désaus. Ou pelo menos é isso que dizemos a nós mesmos. Permanecer como vítima significa fechar as portas e ir para casa. Desistimos do nosso poder. Reconhecemos que estamos à mercê dos cordões da marionete presos aos nossos braços e pernas. Não temos livre-arbítrio porque somos as vítimas em uma jaula que não projetamos e na qual nunca concordamos em entrar. Que ideia paralisante e fraudulenta. Quase tão paralisante quanto o desgastado relacionamento com o dinheiro que precisamos modificar. O mantra das vítimas é as coisas são como são. Isso deixa pouco espaço para esperança, mudança ou ação. As pessoas dizem essa frase para dar de ombros e ceder ao que imaginam ser a realidade imutável. O que seria melhor do que pensar ou dizer as coisas são como são? Ocorreu-me, como um lampejo de inspiração, que a seguinte frase seria mais exata e empoderadora. As coisas são o que nós aceitamos que sejam. Em outras palavras, a realidade é o que você aceita. Ela é o que você aceita. Alguém me perguntou sobre a frase. Ela é o que eu decido que seja. Decidir poderia funcionar, mas não é inteiramente verdade. 2 amigos meus morreram com uma semana de intervalo, um deles de uma maneira totalmente inesperada. Se eu pudesse decidir, eu decidiria que eles continuariam a viver. Não posso fazer isso, mas posso aceitar que eles morreram. É o que eu aceito. Em vez de dizer as coisas são o que são, diga, as coisas são o que são no momento e estou fazendo algo a respeito disso. E haja para tornar sua nova intenção uma nova realidade. A capitulação é um ato espiritual superior quando você está se rendendo aos seus ideais mais elevados. Mas é um ato medíocre de uma mentalidade de vítima quando você se rende a circunstâncias que sinceramente não aprecia. Vou repetir o que acabo de dizer. A capitulação é um ato espiritual superior quando você está se rendendo aos seus ideais mais elevados, mas
É um ato medíocre de uma mentalidade de vítima quando você se rende a circunstâncias que sinceramente não aprecia. Muitas pessoas enganam a si mesmas com declarações que à primeira vista parecem inocentes, como as coisas são o que são, em vez de fazer um exame mais profundo para descobrir o que está por trás dessa declaração. Não estou sugerindo que você negue a realidade dos fatos que está enfrentando, mas estou aventando que aceitar os fatos como veredicto não é uma atitude equivocada. Ao aceitar o que não posso mudar, continuo a viver na realidade com a qual concordei ao mesmo tempo que reconheço o meu poder na aceitação. É um pouco como o famoso conselho conhecido como prece da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Embora a maioria das pessoas associe a famosa prece aos alcoólicos anônimos, ela na verdade surgiu de uma luta política contra o mal. De acordo com Susan Cheever, pode ser uma surpresa tomar conhecimento de que a prece foi originalmente concebida não como um antídoto para o vício, mas em resposta à terrível perversidade da Alemanha nazista, que ameaçou a própria civilização durante a Segunda Guerra Mundial. Escrita durante as profundezas mais sombrias da guerra pelo teólogo Reinhold Niebuhr, um germano-americano de primeira geração, a prece captou a situação ética difícil e apavorante enfrentada por Niebuhr e seus companheiros alemães antinazistas que tinham emigrado para os Estados Unidos, a salvo da perseguição, porém impotentes para intervir contra Hitler. A sabedoria para reconhecer a diferença é a chave. Um número grande demais de pessoas cede sem fazer uma verificação. Elas não usam a sabedoria. Um conselho bem melhor foi dado em um verso de Mamãe Gansa, de 1695. Para cada sofrimento debaixo do sol há um remédio, ou não há nenhum. Se houver um, tente encontrá-lo. Se não houver nenhum, não tem importância. Com esse novo lema, você pode pelo menos sentir que tem escolha. Se for encurralado em um canto, pode optar por enxergar opções ou pode escolher capitular. De qualquer modo, você tem a escolha do que aceita. Repare que o novo verso lhe confere mais poder. É claro que você pode usá-lo ou não. Criar a sua própria realidade envolve escolha e conscientização. Estou certo de que você tomará a decisão correta de ser empoderado ao máximo. O fato de você utilizá-lo ou não dependerá do que você aceita. Mas repare que isso cabe inteiramente a você. É o que você aceita. Por que permanecemos vítimas? Porque somos tão persistentes e exíveis na aceitação dessas supostas correntes e não fazemos nada. Porque nos acomodamos. Nós nos acomodamos demais. Ficamos conformados. Os 10 aos de dificuldades não são confortáveis e não gostamos deles. Teoricamente, é claro, queremos evoluir e ir além dessas dificuldades. Mas somos criaturas resilientes e adaptativas. Podemos nos queixar, mas nos adaptamos a essa vida de vítima. Conhecemos nossos limites. Estamos protegidos do resto do mundo. Precisamos entender que ir na direção de qualquer coisa nova nos fará sentir pouco à vontade, porque ela é nova. Sempre que você deixar sua zona de conforto, sentirá desconforto. Isso é óbvio, não é mesmo? Mas sentir desconforto não é um sinal para deixar de prosseguir. Significa apenas que você está deixando o conhecido e seguindo em direção ao desconhecido. Você está deixando seus confortáveis limites conhecidos e desconhecidos para avançar em direção à riqueza, à felicidade e ao poder ilimitados. A única maneira de chegar lá é tolerar o desconforto. Afinal de contas, não se trata de uma ameaça à sua sobrevivência. É apenas um passo para fora da sua zona de conforto. Não significa nada além disso. Não é nada a ser temido. Na realidade, sentir desconforto deveria ser, e pode ser, um indício de que você está progredindo. Mas aqui há outra percepção, a de que estamos protegidos da necessidade de assumir responsabilidade. E a de que bem aqui está a cura, assumir responsabilidade. Existem poucas decisões conscientes que podem fazer mágica na mente subconsciente e inconsciente. Poucas ações conscientes que podem causar uma impressão em uma esfera da nossa mente que em grande medida permanece fora de alcance. Com frequência é necessário uma reprogramação subconsciente como a hipnose para dissolver essas barreiras subconscientes, ou profundos exercícios de desobstrução mental para destruí-las lentamente. No entanto, simplesmente assumir a responsabilidade pode ter um poderoso toque terapêutico. Quando assumimos a responsabilidade, quando nos ergemos no silêncio da nossa vida tranquila e humildemente aceitamos a responsabilidade por tudo que somos, essa decisão permeia nosso ser, nossa alma e tudo mais. Isso acontece porque assumir a responsabilidade significa recuperar o controle. Significa reconhecer que mesmo quando forças externas avançam sobre nós, não precisamos sofrer de forma profunda ou emocional. Essa é nossa escolha. Eis outra história verdadeira. Um homem começou a tocar piano aos 4 anos de idade. Ele tinha um talento natural, mas sua mão esquerda nunca foi equivalente à direita, que era 2 vezes mais rápida, 2 vezes mais ágil, 2 vezes mais sensível. Posteriormente, ele estudou jazz na New School e se formou com uma perspectiva inteiramente nova sobre música e improvisação. Alguns anos depois, quando tinha 24 anos, ele foi jantar com os pais em Nova York. Ele revelou para seus pais algumas das suas recentes lesões sobre a sua antiga e inconfessa dificuldade com a mão esquerda, particularmente quando tocava piano. Seus pais finalmente lhe contaram que ele nascerá com um caso brando de paralisia cerebral, o que tornará todo o seu lado esquerdo mais fraco que o direito. Essa foi uma revelação impactante. Porque eles não tinham contado isso para ele muito tempo antes. Eles não quiseram que ele percebesse a si mesmo como portador de uma deficiência, ou mesmo uma leve desvantagem. Na verdade, ele passou a vida se exercitando incansavelmente no seu trabalho no piano com a mão esquerda e descobrindo maneiras de compensar a diferença. Agora, ele encara o ocorrido como uma dádiva. Sua mão esquerda nunca será sua direita. Ela nunca terá graça, o toque ou a amplitude de movimento. No entanto, em contrapartida, a mão direita nunca terá personalidade, o estranho carisma e o balanço desajeitado que a mão esquerda irradia. Na verdade, nenhuma outra pessoa terá uma mão esquerda como a dele e ninguém tocará música com o mesmo areado. Ele vê isso como uma dádiva, não uma desvantagem. O nome dele é Mitch Van Dusen, um amigo meu que vive com inspiração e está me ajudando na missão de transformar as pessoas em milionários despertos. Há pessoas que nasceram com defeitos congênitos bem mais 10 antes que o dele. No entanto, muitas fazem a escolha de viver tão plenamente quanto qualquer outra. Chamá-las de milagrosas é um insulto à sua incrível vontade de 10 às expectativas do seu corpo e da sua mente. Outro homem sofreu um acidente quando tinha menos de 5 anos de idade. Ele perdeu 80% da audição. Apesar da dificuldade de crescer sendo ridicularizado por outras crianças e de ser considerado lento ou retardado pelos adultos, ele alcançou posteriormente grande fama e prosperidade.
Ele se tornou um astro do cinema, ciculturista inspirador e orador. Hoje nós conhecemos Lou Ferrigno como Hulk. Eles não sucumbiram à mentalidade de vítima a qual muitos de nós, com condições muito menos graves na vida, sucumbimos com tanta disposição e facilidade. Você talvez também tenha uma visível limitação corporal ou mental, mas ela não precisa pará-lo ou mesmo arrefecê-lo. Ela pode ser otimizada, respeitada e até mesmo amada. Pense nas pessoas que nasceram com todas as vantagens que você é capaz de imaginar. Saúde, beleza, dinheiro. Essas pessoas se sentem aprisionadas por essas maravilhosas circunstâncias. Receosas de que seus pais considerem suas paixões desprezíveis, elas acham que precisam satisfazer as expectativas e assumir o negócio da família. Elas também deixam de aproveitar todo o potencial que têm e culpam todas as outras pessoas por isso. Vamos assumir a responsabilidade. Vamos afogar o complexo de vítima nas ensurdecedoras corredeiras das nossas convicções. Vamos reconhecer para sempre que qualquer queixa, qualquer justificação é uma desculpa e nada mais. Nunca mais sucumbiremos a essa ideia ridícula de que não temos nenhum poder. Todos temos o poder de que precisamos. Temos o poder de assumir a responsabilidade. Temos o poder de rejeitar o complexo de vítima que nos ensinaram a aceitar. Não somos vítimas do dinheiro. Somos comandantes da nossa nobre causa com o dinheiro ao nosso lado. Não somos vítimas de dívidas e contas. Somos beneficiários dos serviços, das mercadorias e das oportunidades que enriqueceram nossa vida. Não somos vítimas do aqui e agora. Mesmo que sejam necessários tempo e paciência para isso, temos o poder de superar quaisquer desvantagens, désaus e obstáculos que tentem nos desencorajar. Não somos vítimas. Somos autores da história da nossa vida. Somos defensores do dinheiro pleno de alma. Somos os futuros milionários despertos. Capítulo 6. A fórmula. A terra recebe seu preço por aquilo que a terra nos dá, o mendigo é tributado por um canto para morrer, o padre tem seus honorários para ouvir nossos pecados, nós pechinchamos pelas sepulturas onde nos deitamos, na barraca do diabo todas as coisas são vendidas, cada grama de refúgio custa seu grama de ouro, por um barrete com sinos pagamos com a vida, bolhas nós compramos com a incumbência de toda uma alma, somente o céu é distribuído, somente Deus pode ser possuído gratuitamente, nenhum preço é colocado no pródigo verão, junho pode ser possuído pela pessoa mais pobre. James Russell Lowell, Division Officer Lawful, 1848. O que acontece quando escavamos e fazemos jorrar a substância viscosa do complexo de vítima acumulada dentro de nós? Sentimos-nos empoderados. Sentimos uma profunda mudança do desamparo para a reza. Controle do nosso destino resgatado das mãos dos malfeitores para quem tínhamos entregue nosso poder. É constrangedor aceitar que temos vivido anos como vítimas. Ninguém gosta de abrir os olhos e reconhecer quanto desistimos de nós mesmos. Pode ser muito constrangedor não mente enxergar a profundidade com que a mentalidade de vítima permeou cada aspecto da nossa vida. No entanto, no momento em que assumimos a responsabilidade, a aresta desse desconforto cai embotada, já que nos tornamos empoderados e vemos uma nova esfera de possibilidades. Temos então o poder de descobrir, de reconhecer ou de transformar nossa missão. Tocamos a paixão, o propósito e a missão. É importante compreendê-los. A paixão é um amor profundo, ou um desejo profundo por alguma coisa. O propósito é uma meta, um objetivo e às vezes, mas nem sempre, a razão da nossa existência. A missão é um propósito profundo acompanhado de uma paixão. É a nossa tendência, nossa vocação. É o que fazemos. Paixão mais propósito igual missão. Essa palavra, missão, é intimidante. O conceito de missão nos faz lembrar do quê? Nos Zooms, a missão é salvar o mundo do caramal. Em uma missão da vida real, podemos pensar em uma causa muito meritória, como reconstruir casas em uma área destruída por um furacão, levar pessoas a Marte ou encontrar uma cura para o câncer. Coisas importantes, coisas impressionantes, coisas que confundem a mente. Precisamos compreender que essas missões abrangentes são executadas pelo trabalho conjunto de milhares, ou até mesmo milhões, de pessoas que têm as suas próprias missões, muito menores e mais específicas. Nenhuma pessoa isolada será responsável pela cura do câncer, que resultará da combinação de um sem número de estudos, invenções, pesquisas e métodos de tentativa e erro ocorrendo ao redor do mundo. Com o tempo surgirá uma cura, e embora um grupo possa ser reconhecido por uma descoberta decisiva, a humanidade terá que agradecer a todos os que trabalharam em direção a essa meta monumental. A verdade é que a missão, na escala de uma pessoa, pode ser algo incrivelmente simples, e ela começa com uma paixão. Paixão. Esse é o lugar dentro de nós onde nasce o milionário desperto. A paixão é fácil, é uma coisa que amamos, adoramos fazê-la, adoramos estudá-la, adoramos pensar nela. Adoramos falar sobre ela. Quando alguém traz o tema baila em uma reunião, sentimos que finalmente encontramos uma pessoa com quem podemos ter uma conversa de verdade. Formamos laços com os outros baseados em paixões mútuas. Às vezes, é formando essa conexão que encontramos nossos melhores amigos ou parceiros. Nossa paixão nos deixa felizes. Nossa paixão nos deixa empolgados. Uma paixão pode ser consertar carros, preparar refeições deliciosas, mexer em aparelhos eletrônicos, fabricar objetos de cerâmica, jogar golfe, curar por meio do toque, trabalhar com encanamentos, dirigir táxi, provar cervejas do mundo inteiro, explorar regiões desconhecidas ao redor do mundo, gatos, cachorros, lagartos, flamingos cor-de-rosa, ornamentos de gramado, castelos da Irlanda, jardins ingleses, saltar de aviões, pilotar aviões, manejar aviões por controle remoto, dirigir carros de corrida, fisiculturismo, maratonas, álbuns de recortes, livros, aplicativos, cozinhar, truques de mágica, meditação, vale tudo, tudo conta. A paixão é imune à crítica, e qualquer paixão, aliada a um pensamento criativo, pode ser transformada em lucro. Ninguém pode desprezar nossas paixões. Elas são apenas nossas. Elas vêm bem de dentro de nós, e por razões que somente nós podemos entender. Precisamos abraçar nossa paixão. Precisamos anunciá-la com orgulho. Usar camisetas que falem sobre ela. É a paixão que conduz o milionário desperto em cada passo de uma missão com absoluta alegria, empolgação e entusiasmo. Sem paixão, não existe missão, não há jornada. Não existe propósito sem paixão. Propósito.
Toda paixão revela um problema. Quando amamos uma coisa, queremos entendê-la por completo. Inevitavelmente, descobrimos uma das seguintes situações a respeito da nossa paixão. Está faltando alguma coisa. Não há nenhum livro a respeito de um tipo particular de EX. Precisa haver um site a respeito de EX? Não poderia haver um apêndice a X quisesse Y. Sempre ansiei por X. Não consigo encontrar nenhuma informação a respeito de EX. Ela tem um defeito ou uma fraqueza. Isso poderia ser aperfeiçoado. Poderia ser melhor. É lenta demais. É rápida demais. É difícil demais. É fácil demais. É inerte. Não foram feitas recentemente inovações em X e precisa de uma revitalização. O propósito nasce muitas vezes desses problemas. Para cada problema há uma solução. Tudo começa com esta simples pergunta. E se? E se? É uma pergunta poderosa quando colocada da forma certa. A maior parte das pessoas costuma imaginar cenários negativos e seu eu falhar? E se a minha ideia for um fracasso total? E se eu não conseguir fazer o que pretendo? E se eu for a exceção à regra? Mindy Aldrin, autora de What If It All Goes Right, chama essas perguntas de e se de pessimistas. A sua intenção é fazer perguntas e se otimistas. E se eu for bem-sucedido? E se minha ideia for a vencedora? Se meus próximos passos forem os pontos de virada de celebração na minha vida? As perguntas do tipo e se podem ser usadas para criar soluções. Not Impossible, um livro de Mickey Ebeling, descreve histórias inspiradoras sobre como ele criou soluções em tempo recorde dizendo que descobriria uma maneira, quando nenhuma existia. Ele ficou famoso por criar mãos protéticas para vítimas de guerra com o uso de uma impressora 3D. Quando Mitch Van Dusen e eu nos encontrávamos e discutíamos as ideias do Manifesto Desperto, nos propusemos fazer perguntas e se, otimistas para criar um movimento e uma missão. Nosso trabalho se tornou mais do que um livro ou um produto online. Tornou-se um movimento inspirador vigoroso, veemente e intenso. Tudo porque fizemos perguntas do tipo e se, e também do tipo o que seria melhor, irmã dela. Cada uma dessas perguntas e se representa uma meta nascida de uma paixão. Cada uma foi trazida à realidade. Cada uma, não importa quão pequena, simples ou grande, mudou o mundo para sempre e cada uma será ampliada para futuras gerações. É assim que uma missão é criada. Uma missão promove uma mudança positiva por meio de uma meta singular, alimentada pela paixão. O milionário desperto tem uma missão alimentada pela paixão. Sua missão é sua e exclusivamente sua. Essa missão pode ser a de tornar-se melhor mãe possível para seus filhos, o melhor bombeiro da sua cidade, abrir um negócio que transforme vidas, comercializar uma invenção que purifique a água, transformar energia solar em combustível automotivo ou qualquer outra coisa. Ela é sua e apenas sua. Sua missão é alimentada por sua paixão. O que quer que você ame, não importa o que desperte seu interesse, é o que você transforma na sua missão. Enquanto você for lendo estas palavras e meditando sobre sua vida, tudo ficará claro. Vamos em frente. Capítulo 7. O espelho. A falta de dinheiro é a raiz de todos os males. George Bernard Shaw. A paixão, o propósito e a missão são as forças poderosas do milionário desperto. A maior parte de nós não tem consciência da grande profundidade do nosso reservatório de paixão, e a maioria não entende o que é possível fazer com essa paixão. A paixão é uma força criativa, que pode ser utilizada e canalizada de maneiras ilimitadas. É a força por trás de cada ação do milionário desperto, porque fornece a direção, o foco, o propósito e, em última análise, a missão para aquilo que criamos neste mundo, para o impacto que causamos. Pergunte a qualquer pessoa com uma missão o que ela definitivamente precisa para fazer com que sua visão se torne realidade, e todos lhe dirão a mesma coisa. Uma mulher decide escrever uma coleção de contos. Um homem decide criar novos modelos de moradia com preço acessível. Uma mulher decide construir uma escola para meninas no Afeganistão. Um homem decide cultivar um tipo raro de orquídea. O que todos eles precisam para que sua missão se torne realidade? Eles precisam de dinheiro. Precisam de dinheiro para tudo o que for necessário. Precisam de dinheiro para suprimentos, para os escritórios, para a infraestrutura, para a divulgação, para a construção, para contratar funcionários. Precisam de dinheiro, como um construtor precisa de tijolos, para fazer com que sua missão dê frutos. Sem ele não podem fazer isso, e precisam de dinheiro para viver. O que eles precisam na verdade é de criatividade, não de dinheiro. Eles apenas pensam que precisam de dinheiro. Mas como é assim que a maioria das pessoas pensa, vamos dar seguimento a esse raciocínio. Empreender uma missão representa um investimento do seu tempo, da sua energia, de todo o seu eu. Muitas pessoas começam uma missão enquanto trabalham em um emprego show ou enquanto ganham dinheiro de uma maneira que não tem nada a ver com sua missão. Mas isso é difícil de administrar. Muitos de nós vivemos com hitos internos por conta da ideia de que não merecemos ser pagos para fazer o que amamos. Essa é uma fantasia. Outra mentira inculcada na nossa mente. Todos merecemos ser pagos para fazer o que amamos. Todos merecemos ser pagos para trazer alguma coisa positiva para o mundo. Afinal de contas, você tem contas para pagar e eu também. É correto que você cobre pelo seu trabalho, para poder pagar por suas necessidades. Devo cobrar pelo meu, para que eu possa pagar pelas minhas. É uma troca justa de energia, ser pago devido a um respeito mútuo. E é bem mais fácil do que trocar cabras por sapatos. Você também vai notar muita confusão mental aqui. Em um determinado nível, quando está em dificuldades, você só pensa no desejo de ter dinheiro. Mas quando você realmente tem dinheiro, se preocupa sobre o que os outros pensam, se você tem demais e se é corrupto. Poucas pessoas reconhecem o cabo de guerra dentro das suas cabeças. Elas tentam conseguir dinheiro quando não têm, porque precisam dele. Evitam o dinheiro quando têm porque ele provoca pensamentos de que é nocivo. Não é de causar surpresa que muitos ganhadores da loteria acabem quebrados depois de pouco tempo. Suas convicções negativas inconscientes a respeito do dinheiro triunfam. Na condição de milionários despertos, nós sabemos das coisas. E aqui, nessa luz, vemos a verdadeira natureza do dinheiro. Ele é simplesmente um espelho. Ele reflete o que acreditamos. Intrinsecamente, o dinheiro é desprovido de significado. Nós projetamos significado no dinheiro. Se modificarmos nosso relacionamento com o dinheiro, se transformarmos a maneira como interpretamos o dinheiro, enxergarmos sua verdadeira natureza, dissolvermos nossos receios e ressentimentos com relação ao dinheiro. De repente, então, poderemos pegá-lo, segurá-lo nas mãos e compreender esta simples verdade. O dinheiro é neutro, até que conferimos significado a ele. O dinheiro é um receptáculo para orientar, elevar e fazer com que nossa missão produza resultados. Uma coisa é reformular as ideias sobre o dinheiro na nossa mente consciente. Podemos saborear o entusiasmo de reimaginar as possibilidades quando manejamos o poder espiritual do dinheiro. Podemos imaginar o grande número de maneiras pelas quais podemos encher esse receptáculo vazio com nossas próprias intenções. Podemos abraçar esse novo relacionamento com o dinheiro à medida que ascendemos em direção a um maior despertar. Mas isso é apenas o começo. Capítulo 8. A missão. Não atribua ao dinheiro um valor maior ou menor do que o que ele efetivamente tem. O dinheiro é um bom servo, mas um mau senhor. Alexandre Dumas Filho, Camille, 1852.
Walt Disney certa vez disse: eu quero ganhar dinheiro com meus zooms para que eu possa continuar a fazer zooms. Repare na pureza da declaração que se refere à missão. A missão da alma dele. O dinheiro é secundário. O dinheiro é um meio para alcançar um objetivo. O relacionamento entre a missão dele e o dinheiro é simbiótico e cíclico. Um gera o outro. Disney amava os desenhos animados. Ele sabia que se eles o faziam feliz, eles levariam alegria para as pessoas que os assistissem. E ele queria fazer as pessoas felizes. Se aplicarmos a fórmula do milionário desperto a Disney, ela poderia ser algo assim. Paixão, criar desenhos animados e levar alegria às pessoas. Propósito, produzir filmes animados para o público. Missão, levar grande alegria ao público produzindo para eles filmes animados comoventes. Walt Disney é o exemplo perfeito de um homem movido pela paixão. Sua paixão incluía explicitamente levar alegria para os outros, mas quando amamos algo com muita intensidade, não queremos guardá-lo apenas para nós. Isso seria quase criminoso. Queremos compartilhá-lo com o mundo inteiro. Mesmo que tenhamos medo de nos expor lá fora, a paixão está profundamente entranhada no desejo da nossa alma de se irradiar. No seu discurso inaugural da Disneylândia, em 17 de julho de 1955, Disney declarou o seguinte: a todos que vieram a este lugar alegre, sejam bem-vindos. A Disneylândia é sua terra. Aqui a idade revive eternas lembranças do passado. E aqui os jovens podem saborear o diesel e a promessa do futuro. A Disneylândia é dedicada aos ideais, aos sonhos e aos fatos reais que criaram os Estados Unidos, com a esperança de que nosso país seja uma fonte de alegria e inspiração para o mundo inteiro. Essa é uma declaração de missão. A declaração de Disney é clara como o dia. Seu sucesso, seu ímpeto irrefriável não é alimentado pelo dinheiro, nem pelo sucesso em si, mas por algo cristalino. Sua paixão. Ela lhe deu uma visão e o levou adiante, guiando-o em cada passo do caminho ao longo da sua extraordinária jornada. Ele queria causar um impacto, e conseguiu. Independentemente do caminho que o legado de Disney tomou após sua morte, em 1966, seu impacto continua a se propagar ao longo do tempo. Precisamos amar o que fazemos. O trabalho que fazemos naquilo que amamos deixa de ser trabalho. É paixão em ação. É alegria. É a realidade do milionário desperto. Os milionários despertos amam o que fazem, e esse amor pode mudar o mundo. O dinheiro faz com que a missão e o propósito da nossa alma se manifestem. O dinheiro é aliado da alma. Quando amamos o que fazemos, o dinheiro é simplesmente um instrumento para manifestá-lo. Eles formam um relacionamento cíclico no qual um gera o outro. Quando combinados, a missão e o dinheiro podem multiplicar-se, e ambos se tornam exponencialmente maiores. Esta é a base do milionário desperto. Este é o poder por trás do milionário desperto. Este é o combustível que impulsiona o milionário desperto. Capítulo 9. O esquecido Penny. Decidi parar de acumular e iniciar a tarefa infinitamente mais séria e difícil de fazer uma distribuição sábia. Andrew Carnegie. Corria o ano 1902. O cenário era uma pequena cidade em Wyoming com uma população de apenas 3.000 habitantes, em sua maioria mineiros. Eles ganhavam pouco, e o dinheiro que recebiam era deploravelmente gasto nos lugares errados. Havia 22 bares nessa pequena cidade, dispostos a vender a crédito para esses mineiros que trabalhavam tanto e ganhavam tão pouco. A cidade exibia poucas oportunidades aos olhos de um empreendedor. No entanto, um empreendedor ambicioso tinha uma visão entusiasmada para essa cidade, apesar de todas as cartas estarem marcadas contra ele. O Sr. Penny era um homem muito religioso, criado por um pastor batista que lhe ensinara desde criança a ser autossuficiente. Quando tinha 8 anos, seu pai lhe dissera que ele teria que ganhar seu próprio dinheiro para obter qualquer coisa que quisesse. A autossuficiência foi gravada nele desde uma tenra idade. Essa criação rígida e o treinamento precoce em autossuficiência o tornou sensível às necessidades dos outros. Na idade adulta, ele era pobre e tinha uma esposa e um filho para sustentar, mas tinha uma missão. Ele queria abrir uma loja para vender roupas por preços baixos, para que as pessoas da sua cidade pudessem pagar pelas roupas de qualidade que mereciam vestir. Ninguém acreditava que ele pudesse ser bem-sucedido. Todos os donos de negócios, banqueiros e quase todos seus parentes e amigos questionaram sua sanidade mental. Teoricamente, suas chances de sucesso eram desoladoras, mas essa era sua paixão, e ele usou essa determinação autossuficiente para chegar até onde conseguisse ir, fosse um império ou um desastre. Seu nome era J.C. Penney. Sua loja se chamava Golden Rule, a regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que quisessem a você. Essa foi a lousa sobre a qual construiu todo o seu modelo de negócios. Sua primeira loja foi aberta em uma construção de madeira com um só recinto localizada entre uma lavanderia e uma pensão, perto do principal centro comercial da cidade. Ele e sua família moravam no sótão da loja, que era mobiliada com prateleiras feitas com caixotes de madeira. Ao contrário dos 22 bares e de muitos outros negócios da cidade, ele se recusou a aceitar crédito por razões éticas. Todos achavam que ele estava fadado ao fracasso. No entanto, ele vendeu $466,59 no primeiro dia. No primeiro ano, ele teve um faturamento de $28.898,11. Para ele, a Golden Rule representava mais do que uma estratégia de marketing. Era sua convicção espiritual compartilhada com o mundo. Ela se tornou o credo do seu negócio. Ele insistia em oferecer aos clientes uma mercadoria de qualidade pelo menor preço possível. Ele amava as pessoas, era muito religioso e fazia das pessoas que administravam suas lojas seus sócios, e não seus empregados. A estratégia e a visão funcionaram. As pessoas adoravam isso. No final de 1912, havia 34 lojas Golden Rule, que juntas vendiam mais de $2 milhões. Em 1913, a rede se constituiu em pessoa jurídica, de acordo com as leis do estado de Utah como J.C. Penney Company Inc. Penney era contrário ao novo nome. Não gostava que tudo fosse relacionado a seu nome. Porém, o que mais o incomodava nesse nome era que ele ocultava um dos pilares fundadores da sua veemente ascensão ao sucesso. Ele foi voto vencido entre seus sócios. Ainda assim, Penney, a companhia e o homem conservaram sua visão espiritual de servir às pessoas. Em 1913, a declaração de missão da empresa era a seguinte: a atender ao público da melhor maneira possível visando sua completa satisfação. B. Esperar uma justa remuneração pelo serviço que prestamos e não todo o lucro que o negócio tem potencial para gerar. C. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para fornecer ao cliente o máximo de valor, qualidade e satisfação pelo seu dinheiro. D. Continuar a treinar a nós mesmos e nossos associados para que o serviço que prestamos seja executado com uma inteligência cada vez maior. E. Melhorar constantemente o fator humano no nosso negócio. F. Recompensar homens e mulheres na nossa organização com participação no que o negócio produz. G. Colocar à prova cada política, método e ato nosso a partir da seguinte pergunta: ele é compatível com o que é correto e justo?
Penny se opôs a oferecer crédito aos seus clientes até o M, quando novamente foi vencido em número de votos pelos seus sócios. Penny não queria lucrar à custa do bem-estar dos seus clientes. Não obstante, a ideia desastrosa de negócio de Penny se transformou em uma fortuna pessoal de 40 milhões de dólares. Embora seu modelo de negócio não estivesse voltado para o lucro, ele dedicou a vida a ajudar os outros, e não apenas com suas lojas. Em 1923, Penny criou uma comunidade agrícola experimental de 50 mil hectares no norte da Flórida chamada Penny Farms. Cerca de 8 mil hectares foram divididos em pequenos lotes onde agricultores esforçados, éticos, mas com problemas financeiros, podiam viver e trabalhar até conseguirem reconstruir suas vidas. Em 1954, Penny criou outra fundação beneficente, a James C. Penny Foundation, que permanece ativa até hoje. Essa fundação apoia organizações que lidam com questões de revitalização comunitária, meio ambiente e paz mundial. Os milionários despertos não têm apenas missões. Eles desejam o bem para todos que cruzam seu caminho ao longo de suas jornadas, das pessoas que utilizam seus serviços àquelas que eles contratam. O dinheiro não apenas ui para os milionários despertos. Ele ui através deles e volta para o mundo. Essa é a parte principal do relacionamento cíclico no qual a alma e o dinheiro produzem mais um do outro. Penny certa vez disse o seguinte: mostre-me um estoquista com uma meta e eu lhe mostrarei um homem que fará história. Mostre-me um homem sem metas e eu lhe mostrarei um estoquista. J.C. Penny foi um milionário desperto em todos os sentidos. Ele era inexível em suas convicções, dedicado à sua causa e devotado a uma única entidade. Não ao lucro, não ao seu interesse pessoal, não às demandas dos seus investidores, mas àqueles que ele escolheu servir. Sua missão. Capítulo 10. Cresça. Se o dinheiro é sua esperança de independência, você nunca terá. A única verdadeira segurança que o homem pode alcançar neste mundo é uma reserva de conhecimento, experiência e capacidade. Henry Ford. Cresça. Esse é o comando interior do milionário desperto. Para o milionário desperto, crescer é semelhante a respirar. Precisamos respirar para viver. Precisamos crescer para prosperar. Sem isso, nada que o milionário desperto for capaz de fazer terá impacto prolongado. Porque não se trata apenas do nosso crescimento pessoal, mas sim da constante mudança do mundo. Não existe nenhuma estagnação na natureza. Se não crescermos e nos adaptarmos ao mundo, o mundo nos deixará para trás. Seremos abandonados e nos perguntaremos onde foi parar o encanto, querendo saber como ele desapareceu. Precisamos crescer. Sempre. Eternamente. Para o milionário desperto, o crescimento é emocionante. É uma vocação intrínseca. É um rito de passagem. É a alma do milionário desperto se alongando para fora e para frente. Sentimos uma indescritível realização quando olhamos para trás e vemos a diferença entre nós mesmos agora e um dia atrás, uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás. Como o milionário desperto está avançando com uma velocidade especial, o crescimento torna-se instantaneamente visível. Essa é uma das vantagens de nos tornarmos milionários despertos. O crescimento está embutido na fórmula fundamental que vivemos a cada dia. Alma mais dinheiro igual mais alma mais dinheiro. Essa fórmula é uma expressão de um crescimento puro e inalterado. Quando tudo que fazemos procede de uma posição de pura paixão, propósito e missão, queremos que tudo que fazemos se multiplique e prolifere. Queremos propagar nossos talentos e causar um impacto cada vez maior. Queremos ascender a um novo patamar. Queremos fazer nossa mensagem chegar a mais pessoas. Queremos que o nosso amor e a nossa paixão transformem aqueles que nos cercam. Queremos ser melhores, fazer coisas melhores, e não apenas permanecermos os mesmos. Queremos crescer. É assim que conseguimos ter impacto. Isso não vai acontecer por si só, mas o potencial está presente, pronto e aguardando. Para aproveitar esse potencial, para crescer exponencialmente, precisamos alimentar a alma, para que assim possamos alimentar a missão. É como cuidar de uma planta. Precisamos fertilizar o solo onde ela está. Se nossa missão é alimentada por nossas paixões, precisamos alimentar a nós mesmos. Nós cultivamos o eu, a alma e a nossa paixão. Buscamos novas experiências que nos levem para frente. Procuramos novos cursos e novas aulas para nos instruirmos. Encontramos tempo para pensar. Tempo para descansar, tempo para meditar, tempo para nos exercitarmos, tempo para praticar, tempo para nos divertirmos, tempo para escutar. Na verdade, precisamos aproveitar esse tempo para nos aperfeiçoar. Tempo para renovação, rejuvenescimento, crescimento, avanço, aprendizado, expansão e outras coisas mais. É o caminho da contínua expansão. Ninguém sabe tudo. O aprendizado persistente e apaixonado é o caminho para uma vida melhor, para mais energia, alegria, amor e entusiasmo. Quando alimentamos a alma, o crescimento vem naturalmente. É mágico. As mais diferentes coisas acontecem quando alimentamos a alma. E não apenas a nós, na nossa vida pessoal, mas também na nossa missão. Porque as duas estão diretamente conectadas. Que tipo de crescimento pode acontecer? Melhoramento. Temos uma vida inteira de melhoramentos para alcançar. O que é perfeito? Dizemos que existe o círculo perfeito. No entanto, nunca um círculo criado pela humanidade foi perfeito. O único círculo perfeito é o conceito de um círculo perfeito que existe na nossa mente. Não devemos nos preocupar com o perfeito, mas podemos e devemos melhorar. Já ouvimos falar nos primeiros computadores da década de 1930. Eles ocupavam a maior parte das salas e faziam contas básicas de aritmética. Hoje nós os carregamos no bolso da calça e eles falam conosco, tiram fotos e assim por diante. Às vezes podemos ter vontade de jogar nossos celulares pela janela, mas nossa vida é quase inimaginável sem eles. Isso se deve ao melhoramento. E como sabemos, dadas as infinitas atualizações dos smartphones, os melhoramentos não param. Para a pessoa não iniciada, esse nível interminável de crescimento pode ser intimidante. Uma batalha de crescimento sem M parece o cenário de um pesadelo. Na condição de milionários despertos, sorrimos ao pensar nisso, porque nosso crescimento alimenta nossa alma e nos enche de significado. Ele nos confere alegria e propósito. Até mesmo quando nosso autoaperfeiçoamento nos estica até o limite do desconforto ou expõe 10 aos interiores que nos fazem cara assombrados. Abraçamos esse desconforto. Abraçamos o assombro porque sabemos que os frutos do nosso trabalho valem cada centímetro do alongamento. E amamos a jornada, porque é divertida, porque é emocionante, porque é gratificante, porque é empoderadora, porque queremos fazer a diferença. Reinvenção. A reinvenção é a mais difícil de todas as formas de crescimento. É a mais desafiante, uma vez que lida com partes nossas que foram profundamente gravadas na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa alma. À primeira vista, parece uma tarefa quase insuperável. Padrões que foram intensificados por anos, ou até mesmo por décadas, geram em nós reações instintivas que surgem instantaneamente. O poder da mente subconsciente. Mas é aqui que precisamos persistir. Precisamos persistir todas as vezes que o jeito antigo de fazer as coisas tentar defender sua posição e buscar se salvar da extinção. Precisamos persistir, e seremos recompensados por essa persistência. Existe uma maneira especial de enfrentar situações como esta que podemos extrair das lousas taoístas nas artes marciais como Tai Chi Chuan.
O Tai Chi Chuan tem uma prática que se chama empurrar as mãos. Duas pessoas em pé, uma de frente para a outra, em posturas extremamente estáveis, tocam levemente as pontas dos dedos uma da outra. Sua missão é simples: empurrar o outro de maneira a que ele perca o equilíbrio e mova o pé. Mas isso não é alcançado empurrando, como normalmente pensamos no sentido dessa palavra. O processo não usa força bruta. Usa os segredos ocultos no símbolo Yin Yang comum na literatura taoísta. Quando nosso parceiro empurra com força, não enfrentamos com força. Nós nos esvaziamos, o exato oposto. Onde o parceiro espera nossa resistência, oferecemos o vazio, e o próprio ímpeto dele o derruba. Uma completa transformação, uma vitória natural. Quando nos reinventamos, não lutamos. Não aplicamos força. Declaramos nossa intenção, nos apoiamos firmemente nos nossos pés, como se raízes estivessem surgindo deles e se enterrando no chão. E balançamos com o vento, com o resto do corpo se movendo sem oferecer resistência às forças à nossa volta, como árvores em uma tempestade. Isso requer um modo de pensar avançado e um espírito maduro. A regra prática é a seguinte: sempre que você ficar perturbado, você se tornou inconsciente. Isso significa que uma convicção oculta foi ativada e você reagiu emocionalmente. É assim que começam as brigas, as guerras e os divórcios, entre outras coisas. Na condição de milionários despertos, precisamos nos tornar muito atentos aos nossos pensamentos e ao nosso comportamento. Se alguém diz alguma coisa que nos irrita, paramos e examinamos o que foi ativado em nós. A questão não diz respeito a outra pessoa e nem mesmo ao que foi dito, mas sim à reação inconsciente que foi acionada. A reação mais comum é repelir com o uso da força. Você me agrediu? Eu agrido você. Nós, milionários despertos, não fazemos isso. Nós nos esvaziamos e nos curvamos com o vento. Quando nos esvaziamos, nenhuma força é capaz de nos derrubar porque não estamos presentes para sermos derrubados. Esvazie a si mesmo e será transformado. Descoberta. A descoberta, a terceira forma de crescimento, é sempre a mais divertida. Olhamos para nós mesmos e perguntamos: o que é possível? Que tipo de milionário desperto seremos? Embora nenhum milionário desperto seja igual ao outro, estamos unidos por muitas semelhanças. E é a nossa jornada de descobertas que nos transforma nas excepcionais fontes de influência que somos capazes de nos tornar. Pense em nós na nossa forma bruta. Pense em quanta energia potencial nós temos. Pense no que somos capazes de nos tornar. Quando nos colocamos nesse lugar, começamos a experimentar como seria ativar as profundezas maiores do nosso potencial. Começamos a sentir como seria o poder. Começamos a enxergar o mundo da maneira como nosso eu mais poderoso veria o mundo, e a sensação é agradável. Esse é apenas um dos impulsos em direção à descoberta. Por trás dele, há o poder de uma única palavra: curiosidade. Curiosidade com o amanhã. Curiosidade a respeito de como resolver um problema. Curiosidade a respeito de como lucrar com a paixão. Curiosidade a respeito de criar, descobrir, inventar novas maneiras de ser, ver e servir. Quando um homem não conseguiu um táxi para ir para o aeroporto, ele ficou curioso a respeito de como poderia ser inventado um serviço que atendesse melhor as pessoas que ficavam eternamente esperando por um táxi. Essa curiosidade criou o popular serviço baseado em um aplicativo chamado Uber. Se você precisa de uma corrida, recorra ao aplicativo do Uber, e um motorista estará perto de você em questão de minutos. Em 2009, o motorista ficou preso fora do seu próprio carro pois havia perdido a chave. Ele transformou seu lamento por sua dificuldade para encontrar objetos perdidos em uma missão e inventou o Track R, um dispositivo que você coloca nas suas chaves, ou gato, ou qualquer coisa que não queira perder e que permite monitorá-las com um aplicativo que você baixa no seu celular. Por trás de cada milionário desperto está o desejo de causar um impacto, o desejo de levar ao mundo o bem, a mudança, a cura, a grandeza e a evolução. E podemos fazer isso. Mas quanto? Até onde podemos levar nossos poderes para o bem e transformá-los em um impacto tangível? Tudo depende do que somos capazes de nos tornar. Depende da intensidade com que nos comprometemos com a permanente descoberta. Quanto mais descobrimos a respeito de quem somos e dos poderes que temos, mais impacto podemos causar. E eu sei que a ideia de causar um impacto cada vez mais positivo é suficiente por si só, para colocar todo milionário desperto em marcha acelerada. Como podemos crescer sem antes expandir nossos horizontes? Como podemos ter novas ideias sem uma contínua autoeducação? Como podemos descobrir o novo neste mundo sem o desejo insaciável de explorar? Sem o compromisso de autocrescimento do milionário desperto, existe uma probabilidade maior de ficarmos desorientados, perdermos o caminho ou até mesmo nos tornarmos abertos à corrupção. É muito fácil ceder à tentação quando se trata de dinheiro, seja aceitando um emprego de que não gostamos, seja passando por cima dos limites da ética ou da legitimidade. Estar desesperado por dinheiro costuma levar as pessoas a fazerem coisas das quais se arrependem mais tarde. Certo homem aceitou a incumbência de ser coautor de um livro para um orador ambicioso. O homem não acreditava nem no livro nem no orador, mas aceitou a tarefa pelo dinheiro, apesar de a sua intuição lhe dizer que deveria rejeitar o convite. Semanas depois, o homem ficou decepcionado, discutiu com o orador e rompeu com ele. Ele também devolveu o dinheiro. Se tivesse seguido o que o seu coração mandava, nunca teria aceitado um trabalho que não estava em harmonia com sua própria missão. Precisamos ser abertos, nos mostrar dispostos e escutar. Na nossa vida pessoal, nos negócios, em casa, nos nossos relacionamentos com a nossa família. Se fizermos isso, boas coisas surgirão. O crescimento se manifestará. Mas isso precisa ser fruto da fé, não do medo. Precisamos nos voltar para o crescimento, para a expansão, para a evolução. Capítulo 11. O aliado secreto interior. O dinheiro é a maior invenção da humanidade. O dinheiro não discrimina. O dinheiro não se importa se a pessoa é pobre, se a pessoa vem de uma boa família ou com a cor da sua pele. Qualquer um pode ganhar dinheiro. Takafumi Ori. A intuição é a nossa arma secreta. Embora a maioria das pessoas acredite que a racionalidade e o pensamento crítico as fará avançar, o milionário desperto dança em direção aos seus objetivos com o espírito da improvisação intuitiva. Não acreditamos num caminho único ou no caminho correto. Sabemos que nosso caminho em direção ao sucesso é esculpido a cada instante. Somos defensores da adaptação inspirada. Avistamos o pico que nos esforçamos para alcançar. Vemos os frutos das nossas paixões. Visualizamos o impacto que vamos pronunciar. Não viajamos às cegas, mas tampouco traçamos mapas genitivos. Não construímos nossos impérios com um manual de instruções, seja ele escrito por nós ou por outras pessoas. Não existe nenhuma alma no caminho certo e genitivo. Não existe espírito no caminho único. Não há aventura em um caminho planejado. A aventura não consiste apenas na alegria que ela proporciona. A aventura é a personificação da dança intuitiva, do pioneirismo exível, da improvisação inspirada. Não ficamos paralisados pela necessidade de fazer escolhas constantes? Precisamos em cada encruzilhada nos sentar e pesar os prós e os contras? Não. Os milionários despertos têm uma luz interior que os orienta. Como a jornada do milionário desperto começa com uma paixão, essa paixão funciona como um farol em nós. Ela contém todas as respostas que precisamos quando estas não estão visíveis no mundo exterior. Ter esse centro de base interior torna os milionários despertos campeões de velocidade. A alma gosta de velocidade. O dinheiro gosta de velocidade. A expressão seguir o Osho subestima essa ideia. Vicejar no Osho a expressa de forma mais apropriada. O Osho é constante. A velocidade é
inspirada, e é por meio do improviso intuitivo que fazemos a nossa improvisação. Embora considerar e retir sejam atitudes importantes, elas não são usadas nos momentos de indecisão. Elas são aplicadas durante o movimento. Quando o momento da decisão chega, quando a encruzilhada se apresenta, nossa intuição já pesou conscientemente as opções, compreendeu subconscientemente as implicações e tomou sua decisão de forma supraconsciente. Observe uma lista de ideias potenciais e uma se destacará. É a sua intuição o guiando. Sente-se tranquilamente presente naquele momento e deixe que sua mente divague. Uma ideia surgirá. É a sua intuição ajudando-o. Mantenha sua paixão por perto e observe o mundo. Soluções e oportunidades parecerão se desfolhar diante de você. É a sua intuição inspirando. A intuição é nada mais que o tomador de decisões interior que tem um ponto de vista mais amplo do que a nossa mente pensante consciente. Nossa mente consciente nos retardará. Em um mundo que venera o rigor do pensamento consciente, isso pode parecer uma rejeição do que é sensato, até mesmo do que nós fundamentalmente somos. Mas este é um fenômeno relativamente novo no Ocidente. Em novas e antigas tradições nas regiões remotas do mundo, há muito tempo a intuição é o guia, e nós somos sua descendência. Um número excessivo de pessoas cultua o intelecto sem compreender que o intelecto não está sempre certo. O intelecto se baseia em um conhecimento limitado que está disponível para ele. Ele não é capaz de ter acesso a todas as opções disponíveis para tomar qualquer decisão ou satisfazer qualquer desejo. Aqueles que acreditam que sabem pouco a respeito da sua intuição quando se lançam nesse caminho inspirado estão absolutamente enganados. Nossa intuição está viva, bem e ativa desde os primeiros momentos em que tomamos decisões. Temos apenas que escutar. Essa é uma das razões pelas quais precisamos dedicar tempo para melhorar. Descansar, meditar e pensar, porque assim poderemos ouvir o que nossa alma tem a nos dizer. Não estou dizendo que simplesmente não devemos mais pensar nas opções ou pesá-las. De um ponto de vista mais holístico, a intuição é compreendida como a tomadora de decisões superabrangente. Nossas intuições consultam cada uma de nossas brás, desde o que está dentro de nós as antenas invisíveis que temos e que interpretam nosso ambiente a cada momento em que estamos despertos. A intuição é o órgão governante que decide o caminho do milionário desperto. A improvisação é a expressão das decisões da nossa intuição. Quando estamos em um estado de ação, nossos espíritos de improvisação nos mostram o que nos desloca para onde, que palavras são faladas e que visão é abraçada. É um transe consciente. É um progresso iluminado. Impérios foram construídos sobre os ombros da intuição. Famosos empreendedores, investidores e líderes deixaram que sua intuição tivesse a última palavra. Muitas vezes meses de pesquisa cuidadosas, considerações e tomadas de decisão lógicas são inutilizadas no último minuto por causa de um palpite intuitivo que rejeita toda a ideia. Dois músicos de jazz se sentam juntos com seus instrumentos, um contrabaixo e um piano. Eles não têm uma partitura, não têm um plano, não têm um roteiro rígido. Eles começam uma conversa de improviso. Nos momentos mais espertos e inspirados dessa música improvisada, vemos um fenômeno curioso e impressionante. Exatamente no mesmo momento, o ritmo do baixo e o ritmo do piano mudam radicalmente em uma harmonia sincrônica. Não há partitura, não há roteiro. Não existe nenhuma explicação lógica de como o músico iria conhecer as extravagâncias improvisadas do outro. Não existe nenhuma lógica para explicar como essas duas pessoas, com as suas peculiaridades e tendências individuais, estão entrelaçadas em uma articulação tão perfeita de intuição compartilhada. A música que surge não é reativa, é recíproca. A conversa paira entre um diálogo e um monólogo compartilhados. Não sei como isso acontece, só sei que acontece. E é a expressão da nossa intuição estendendo-se além de nós mesmos, formando os caminhos anados que seguiremos e as decisões inspiradas que tomaremos. Até mesmo a conversa do dia a dia se baseia na confiança e na improvisação. Quando você fala com uma pessoa durante o almoço, precisa ouvir e responder. Não há um roteiro. As palavras dela ativam as suas palavras. Suas palavras ativam as palavras dela. Onde está o roteiro? Se você é capaz de sobreviver a uma conversa durante o almoço, por que não sobreviveria a um dia de improvisação a cada instante? Quando seguimos nossa intuição, seguimos a pureza da nossa alma, pois não há maior expressão da forma intrínseca e da evolução da nossa alma do que a nossa intuição. Não nos conectamos com a nossa amplitude completa de poderes intuitivos tentando ativá-los. Entramos em contato com esses poderes relaxando e nos entregando ao luxo. Não precisamos buscar. Precisamos apenas estar presentes. Nossa intuição fará o resto. No entanto, existem maneiras de ampliar nossa conexão com nossa intuição. Nossa intuição viceja com a confiança e a convicção, porque nesses estados encontramos uma estabilidade e um silêncio plenos de coragem. Quando tomamos decisões corajosas, assumimos riscos corajosos e acrescentamos o espírito de aventura, nossa intuição ganha poder para se estender mais, se ativar com mais facilidade e ir naturalmente ao longo das curvas da nossa vida. Quebre suas rotinas e sua intuição entra em ação. Altere sua rota e o Uxo entra em ação. Mobilize seus 5 sentidos e seu guia interior demonstra entusiasmo. No entanto, talvez mais do que qualquer outra coisa, a ativação mais produtiva ocorre quando simplesmente damos um passo, com um pé diante do outro, sem pensar para onde estamos indo ou de que maneira estamos avançando. Se você adiciona uma intenção como a de ser um milionário desperto, então o radar no seu cérebro se ativa e sua intuição procura tudo o que é relevante para sua meta. Nossa intuição entra em ação porque estamos deliberadamente desprovidos de uma orientação excessivamente restritiva. Não temos ideias para moldar nosso próximo passo, de modo que nossa intuição preenche o vazio e viceja. Isso pode se parecer um pouco com fechar os olhos e saltar de um penhasco. A comparação não é de todo incorreta, mas por certo supera a estagnação. Vivemos corajosa e valentemente. Corremos riscos e agimos com rapidez, sem hesitação. Não podemos ter sucesso como milionários despertos se não tivermos coragem de enfrentar 10 aos extravagantes. Faça o que ninguém mais faria, o que os outros consideram absurdo ou perigoso. Não poderemos ter sucesso como milionários despertos se não caminharmos com coragem e se não agirmos ruidosamente. Não poderemos ter sucesso como milionários despertos se não agirmos com rapidez e coerência. Para o milionário desperto, tudo faz parte dos riscos que vale a pena correr. Nunca deixe que aqueles que não compreendem o atrapalhem. Se eles soubessem o que sabemos, eles estariam bem ali, ao nosso lado. Mas não podemos julgar aqueles que ainda não estão ali e certamente não podemos deixar que eles nos retardem. Seja corajoso. Seja valente. Corra riscos. E jamais hesite. Escute a si mesmo. Se você olhar em volta, verá muitas pessoas oferecendo guias passo a passo, esta maneira certa ou aquela maneira certa. Não há nada errado com isso, mas coisas assim geralmente só arranham a superfície. Não descobrimos como converter a paixão em lucro por meio de um simples brainstorming. Mas os milionários despertos potencializam sua arma secreta, a intuição. As respostas que buscamos estão escondidas na nossa mente, na nossa alma e nas nossas entranhas. Capítulo 12. O único propósito do dinheiro.
Vamos parar por aqui? 45 páginas. Não, 42 páginas. E aí, Joyce, o que você traz de pensativo desse livro, nessas páginas? Não, no comecinho da leitura, antes dele citar aquela oração, na hora me veio aquela oração, né, da serenidade, que é para conseguir diferenciar as coisas que eu posso e as que eu não posso, né, mudar. Essa intuição que ele fala no final é bem isso, né? Você conseguir relaxar e conseguir discernir entre o que você tem o poder de mudar e o que você simplesmente tem que aceitar, né? Como fluxo, como curso das coisas que estão acontecendo. Então, essa é uma reflexão muito importante. E a questão de fazer o que gosta, né? Ter uma paixão por aquilo, porque o nosso propósito está realmente ligado à nossa ânima, né? A vontade de realizar, a vontade de fazer, independente do retorno que aquilo vai trazer para a gente. É se jogar. Mas muito boa a leitura. A reflexão que me trouxe, eu achei importante, porque é o que acreditar em um projeto, acreditar nas pessoas à sua volta, em quem você angariar para estar contribuindo com isso. Aquela história ali do dono de uma loja de roupas, aonde que ele trouxe aquela mensagem das pessoas que podem acreditar no que usar, que seja para o seu gosto, para o seu preferencial, feito especialmente para você, para que encaixasse perfeitamente na pessoa. Então, ele mudou um modo de vestir das pessoas e começou do nada, sem aceitar crédito, sem aceitar ajuda, montando a casa e a loja em caixotes, começando do zero. Então, isso é o desafio do empreendedor e de quem acredita no projeto, quem acredita numa história, que tem a visão daquilo que vai ser no futuro. Isso foi muito importante, eu achei bem bacana essa história que ele contou nesses capítulos aí que passamos agora. Essa é a essência do verdadeiro empreendedor e não é só um sonhador, né? Um realizador. A história do que é mais sonhador e bem-sucedido do que o Walt Disney, são vários casos, né? Isso é bem legal nesse livro, todos os exemplos, né? Os cases que ele dá, é inspirador. Verdade. Luiz Marcelo, vai trazer alguma coisa, algum insight? Será que ele está aqui com a gente ainda? Eu acho que não, né? Mas então vamos deixar aí. 12 capítulos, vamos voltar amanhã e com a contribuição. Valeu, Joyce, obrigada, viu? Vamos aí amanhã nesse livro. Bacana. Tchau, tchau.